Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NE Soccer e vocês já estão vendo o cenário novo, né? Toda essa estrutura nova aqui do lado para a gente trocar uma ideia sobre o Rodrigo e a fala dele para a Cazé TV depois do jogo do Real Madrid ontem, tá? Eu vou passar a fala do Rodrigo, mas eu quero fazer um adendo antes de começar. A gente precisa rever alguns pontos a partir dessa fala e prestar muita atenção nos argumentos que a gente vai colocar para fazer essa discussão, beleza? Então, vamos à fala do Rodrigo na Cazé TV, que já o Casimiro Miguel, o Denilson, o Luizinho e o Beltrão na tela para vocês. Você cresceu num clube em que o Mundial sempre foi muito presente, o Santos e tal. Você falou da expectativa de jogar esse Mundial. Eu queria saber qual é a sensação de jogar e de marcar um gol no Campeonato Mundial. Bom, para mim muito importante, ficou muito feliz, né, de poder estar aqui, igual você falou, a gente cresce no Brasil tendo essa competição como a mais importante pra gente e quando chega aqui não é diferente, muita gente pensa que a gente nem liga aqui pra competição, mas a gente sabe que não é assim, quando a bola rola ali a gente dá a vida para ganhar o jogo e acho que a gente demonstrou isso hoje e agora pra final esperamos ganhar. Rodrigo, tinha muito uma expectativa de um confronto entre Flamengo e Real Madrid. Inclusive, teve até um vídeo no vestiário do Flamengo com a música Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, mas eles acabaram não passando para a final. Do lado de vocês, tinha também essa expectativa de enfrentar o Flamengo? Como é que vocês estavam também enxergando depois desse vídeo que viralizou? Não, esse vídeo é normal, é de futebol, é normal depois que você ganha um título, tem um momento de euforia ali, você acaba provocando, mas eu não vejo como uma provocação também, eu vejo como uma coisa legal assim no futebol, claro que motiva um pouco mais o outro time, motivou a gente, caso a gente jogasse contra o Flamengo, mas sendo sincero, a gente sabia que era difícil para o Flamengo passar, tava todo mundo apostando mesmo no Al Hilal, a gente esperava que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu e agora a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e vamos tentar ganhar. E qual é a importância de vocês para chegar... Aí, né? Então a gente pôde escutar. Agora eu fiquei louco aqui. E já chega ali o assessor de imprensa, né, Luiz? Já chega ali, ó. Antes de começar a discussão entre eles ali, eu vou voltar, tá? A gente vai ouvir os argumentos deles, prometo. Fala muito boa do Rodrigo, né? Para gerar polêmica, principalmente, a fala é muito boa. Pontos que são necessários a gente refletir antes de ouvir também os argumentos, tá? A primeira parte da fala do Rodrigo me parece uma fala muito... Eu, Casimiro, acho que usou essa expressão, né, quando a gente for ver no vídeo, uma fala muito madura. As provocações, essa questão de musiquinha no vestiário, eu não vou entrar nessa, porque basicamente faz parte do futebol, né? A gente tem aqui no Brasil, e talvez na América do Sul, pelo menos, o Mundial como grande objetivo, né? Toda vez que a gente lembra das conquistas do São Paulo, do Corinthians, agora mesmo as conquistas do Palmeiras na Libertadores, Flamengo, você começa a observar já fazendo prognóstico para Mundial, né, para a disputa do Mundial. Então o mais natural é você fazer isso ou pensar na possibilidade do Mundial e por conta do calendário, como a equipe que vai disputar o Mundial para a Europa sai primeiro, né, por conta do término primeiro da Champions League do que da Libertadores para aquele ano, disputa, é óbvio que você vai ter esse tipo de provocação, né? E é claro, a gente está olhando para um cenário europeu onde o cenário europeu de fato não tem essa importância, tá? Seria mais ou menos, aí vamos comparar um pouco as coisas para a gente entender em outros cenários esportivos, seria mais ou menos como fosse a NBA. NBA, você fala que você ganhou o título mundial, mas na verdade você jogou com as equipes norte-americanas. Qual é o grande ponto? Você de fato tem os melhores jogadores ali. Você tem o nível mais equilibrado, é mais difícil ali, mas você tem outros países que também têm o basquete. No mesmo jeito do futebol. Você tem a Champions League, que é a maior competição de futebol do mundo, sem sombra de dúvida. É a mais difícil, é a mais complicada. É muito mais difícil para o Real Madrid ganhar a Champions League do que ganhar o Mundial de Clubes. Então são equipes que chegam com cenários diferentes para esse ponto, né? Então, esse sentido que está ali presente é um sentido muito importante para a gente entender essa formação do que está acontecendo até onde vai a linha de raciocínio que a gente pode observar. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu achei muito importante. Por mais que tenha acontecido isso, a gente vai olhar a fala do Rodrigo através do nosso ponto de vista.
Então, e aí eu acho que aí cabe entender as reações de surpresa de todo mundo da transmissão para a gente entrar nesse ponto, e eu vou esperar a fala deles para a gente voltar nesse ponto que a gente está falando. Tá, get out. Agora a perguntinha em inglês, Mas vou te falar um negócio, hein? Em espanhol. Que resposta do Então, Rodrigo, hein? a gente precisa debater isso aqui, cara. A galera do chat aqui ficou maluca, filho. Mas a gente precisa... Assim, eu tava doido para que alguém perguntasse para ele, e aqui não deu tempo, foram só 2 perguntas em português, e aí ele já foi atender a imprensa espanhola. Por que eles esperavam que o Al-Hilal fosse passar e mais, hein? Será que nós... Assim, agora eu vou falar sério. Será que a gente nós... tava perdidinho no pagode? Será que nós, sul-americanos, estamos assim, fora da realidade e imaginamos que somos melhores do que o time da Arábia Saudita? E o mundo acha que o time da Arábia Saudita é melhor do que o brasileiro? Pô, posso te falar minha impressão? Ah, Desculpa, Beltrão. Não, relaxa, vai. O início da resposta do Rodrigo foi muito madura, tá? Não, pô, a gente entende, quando ganha ali a Libertadores, o momento é de provocar, eu não entendo como uma provocação. Só que a sequência da resposta, ele deu uma cutucada no Flamengo. você achou? Eu acho que nem necessariamente eles olhavam pro duelo e falavam assim, galera, ó, vai ser o Al-Hilal, não vai ser o Flamengo, não. Eu acho que eles poderiam falar assim, pô, tá aberto, o jogo tá aberto. Mas ele deu uma cutucada... Mas aí é o seguinte, ele foi categórico. E quando ele fala nós... Eu sei. Ele coletivizou o pensamento. Na minha impressão, ele cutucou. Irmão, Entendeu? eu vou te falar. Eu tô de cara com a resposta do Rodrigo. Eu vou pegar um gancho antes de entrar na fala do Denilson, também do Beltrão ali. Quando a gente observa essa fala do Rodrigo, qual é o pressuposto anterior a ela? Na nossa visão, o futebol europeu e o futebol sul-americano são os maiores polos de futebol do mundo. E, de fato, historicamente são. Tá? Europa e Brasil, Argentina, Uruguai, aqui olhando para a América, são os maiores países em conquista. Então, você tem o Uruguai com título, seja aí a Celeste Olímpica ou depois a seleção uruguaia propriamente dita, né, nas Copas do Mundo. Você tem a Argentina, já tricampeão, Brasil, pentacampeão, e de fato você tem a formação de muitos craques. Talvez o grande ponto que a gente esqueça, e no cenário mundial hoje isso importa pra caramba, principalmente por conta da globalização e do capitalismo, independente se você é a favor ou não do capitalismo, não é esse o meu ponto, que é a questão financeira. Hoje você olha para o ataque da equipe que ganhou do Flamengo e você vê 3 jogadores que facilmente jogariam no Brasil. Pode ser que colocar esta mesma equipe no Campeonato Brasileiro, no esforço de logística, viajando não sei quantos quilômetros, enfrentando o calor, depois frio, qualquer coisa daquilo que a gente escuta do Campeonato Brasileiro, talvez essa equipe não ia bem. Mas a ideia de que eles não sabem jogar porque eles não produzem uma série de jogadores, ela vai por água abaixo porque eles compram esses jogadores. Então, quando você olha para a equipe e pensa em isso, o Michael é um jogador que foi disputado na última janela de transferência por vários clubes brasileiros e que chegaria em todos eles, tirando o Flamengo, como titular absoluto. Michael seria titular absoluto no São Paulo, Michael seria titular absoluto no Corinthians, Michael, chegando naquela estrutura que você comentava, seria no Grêmio, seria no Inter, e ele era reserva dessa equipe. E era muito reserva. Na falta de ser reserva, era muito reserva. Né? Então, assim, quando você observa essa estrutura que a gente está observando, a gente precisa entender. Talvez a leitura que a gente tenha do futebol brasileiro ela vire uma leitura distorcida, porque o cenário do continente sul-americano é ruim, é muito ruim. O nível de futebol apresentado faz com que você tenha grandes equipes brasileiras disputando quase todas as finais da Libertadores dos últimos anos. Os grandes adversários do Flamengo foram adversários brasileiros nas últimas conquistas da Libertadores, tirando aí, obviamente, o River Plate na final, e que a final foi de um domínio absoluto do Flamengo, apesar de não ter sido convertido tudo isso em placar, né? Foi o 2-1 apertado, mas foi um domínio do Flamengo o jogo inteiro, ou pelo menos boa parte do jogo.
E você olha para a Sul-Americana e outros campeonatos, a mesma coisa. Um domínio brasileiro absurdo. Você tem o Brasil e a Argentina tentando chegar, uma outra equipe mais organizada. Mas percebam como, dentro de uma estrutura nacional, clubes mais organizados de fora com menos dinheiro incomodam, independente do Vale River Plate, por exemplo. E, num cenário internacional, você já tem isso feito para todo mundo. Sim, os melhores treinadores vão receber mais e vão estar fora, muito provavelmente. E mais, os jogadores de nível B da Europa têm uma chance muito grande de ganhar muito dinheiro nesses locais sem metade da pressão. Ou seja, é muito mais interessante para eles estarem nesses centros. Então, o trio de ataque que jogou contra o Flamengo jogaria tranquilamente no Brasileiro. O Michael, que era reserva, jogaria titular em pelo menos 18 equipes do Campeonato Brasileiro. 17. Será que o nível é tão diferente assim? Não entre as seleções, não entre as equipes de base, por exemplo, mas entre as equipes profissionais com os investimentos que cada uma vai ter. Será que, de fato, o futebol mexicano, quando ganhou do Palmeiras no Mundial de 21, né? De 20, perdão, será que tem uma diferença tão grande? Sendo que a folha salarial é parecida, sendo que eles trazem grandes jogadores em final de ciclo na Europa. Será que é tão diferente assim? Será que a gente acompanha tanto o futebol do mundo inteiro para a gente saber exatamente aonde a gente está posicionado nesse mundo? E aí eu acho que vale a pena a gente voltar para a fala deles também. Mas olha, Luiz, assim, o jogo de ontem, a gente voltar lá para o início da transmissão, né? A expulsão condicionou muito o segundo tempo, principalmente porque foi no finalzinho do primeiro, etc, etc. Agora, se a gente pegar o contexto do jogo, não é nenhum absurdo pensar que o Al-Hilal tinha claras chances de classificar, porque o Flamengo ainda em início de trabalho, início de temporada, com técnico novo, desorganizado, vindo de partidas ruins. É lógico, se a gente pegar 11 contra 11, botar no comparativo, o Flamengo iria vencer, provavelmente, até com uma certa vantagem. Mas, pô, se você pegar o time do Al-Hilal, Marega, Michael, Cuejar, Vieto, esses jogadores cabem no futebol brasileiro em times de destaque, cara. Sim, mas... E todos deitaram ontem. E todos jogaram. O Carrijo. Exato. Todos esses caras têm vaga no futebol brasileiro. Sim. É lógico, Nenhum volto a no dizer. Flamengo. O Flamengo... Tem Então, vaga no Flamengo até teriam, mas tem vaga. Mas o Marega não ia botar, nem o Galo ia botar o Pedro no banco, ou o Marega não ia botar o Gabigol no banco, o Arrascaeta não ia ficar no banco pro Vieto. Não, então, assim, claro, é o que eu disse. Apesar de tudo isso, o Flamengo era o time superior na nossa visão, acredito eu, né? Sim, todo mundo sim. que acha isso. Mas não é um absurdo, não era uma disparidade Real Madrid ao Hilal. Mas eu continuo... Eu também fiquei chocado com a resposta do Rodrigo, tá? Embasbacado, Denilson Show, com a resposta do Rodrigo. Eu também fiquei surpreso aqui, tá? Propaganda da Coca-Cola, né? Daí se a Coca-Cola quiser patrocinar, ficamos à disposição, tá bom? É que a nossa cara, né? Nossos Porra, o sonzinho da Coca-Cola é um treco pesa muito não. rostos. Ficamos aqui em choque. Eu falei, mano, será que ele vai soltar um sorrisinho no final, tá ligado? E não, mano. Tá ligado? O cara fala assim, Tô brincando, galera. Gazés, deu uma eu falei, mano, provocada. será que ele vai soltar um sorrisinho no final? Ele não soltou um sorrisinho no final, não, mano. Cara, A não gente soltou. já esperava que Né? era o Hilal. Ele então, meteu manchete, irmão. E eu acho que aqui vai um ponto importante. Quando o cara coloca, por exemplo, eu já esperava, eu acho que a gente pode observar de outro ponto de vista. O que a gente colocou, o que a gente imagina geralmente nessas disputas de Mundial Interclubes, é que as equipes que o Brasil vai enfrentar, que as equipes brasileiras vão enfrentar, né, os adversários, eles estão numa disparidade muito grande com o futebol nacional. E na verdade, não. Essas equipes jogariam o Campeonato Brasileiro na metade, não de cima da tabela, mas ali muito provavelmente não faria muito menos do que, sei lá, 40, 50 pontos no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que em jogo único enrosca, poderia enroscar. Como o Flamengo já enroscou com outras equipes, como o Palmeiras enrosca com as equipes aqui, como o Atlético Mineiro enrosca algumas equipes aqui, faz parte do jogo. Ser jogo único atrapalha esse contexto todo. E, sejamos honestos, é um contexto onde o Flamengo deu all-in na organização, colocando um treinador novo com uma ideia de jogo completamente distinta do treinador anterior. Então, assim,
erro estratégico? Agora perdeu é erro estratégico, mas é claro, olhando para esse cenário todo, a fala do Rodrigo não é um absurdo. Esse talvez seja o grande ponto do vídeo. Se um cara lá dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, do Catar, quiser vir aqui e comprar um clube e montar um clube para ser campeão, ele consegue um investimento às vezes até menor do que lá. Então percebam isso. Há uma diferença financeira muito grande, há uma diferença de possibilidade de investimento muito grande e, é claro, quando você tem um conjunto financeiro tão bem feito como é o caso da Arábia para os clubes, caso do Catar, caso de outros pontos, você vai comprar grandes jogadores. Foi o que aconteceu na época da China, quando a China estava comprando todos os jogadores aqui do futebol brasileiro. A China não vai vir comprar o 7º colocado, ela vai e tira o Renato Augusto. Ela vai e tira os melhores jogadores do Brasil. E ao tirar os melhores jogadores do Brasil, levam para lá. E aí o nível de futebol daquelas equipes é pautado nesses melhores jogadores que seriam titulares absolutos aqui. Quando você olha para a equipe do Cristiano Ronaldo e tem lá o Anderson Talisca jogando hoje no futebol brasileiro é titular de quase todos os clubes. Será que o futebol é tão ruim lá mesmo? Esse talvez seja o grande ponto de reflexão. A gente não acompanha. E aí vale a pena ressaltar que a gente não precisa chegar nas conclusões das coisas. Basta que a gente duvide. A gente tenha pontos de vista, ponto de partida, mas que a gente tenha um ponto de dúvida ali. Não precisa cravar que vai passar. Não precisa pensar no Real Madrid. Essa fala que teve o Marcos Braz, essa fala que teve, eu entendo e acho super legal, não acho ofensivo ao Real Madrid. Acho que, honestamente, o torcedor do Real Madrid está absolutamente cagando por tudo isso. Mas tem um ponto aí que é muito importante. Pensa na semifinal. Você não é a melhor equipe da competição. Você não é o grande favorito. Você já não é mais o grande favorito na disputa de semi. Então, assim, não precisa ter uma soberba muito grande para entrar na disputa da semifinal. Não que isso tenha feito dos jogadores, mas estou falando dessa organização como um todo. Muda que a gente passa. Faz isso que a gente passa. A questão é o Real Madrid, a questão é disputar título na final. A questão não é assim que funciona. O futebol brasileiro está equilibrado. E quando eu estou falando de futebol brasileiro é clube. Está equilibrado com uma parcela muito grande do mundo que se organiza muito bem ou tem muito dinheiro. E aí a gente tem um nível acima que é a Europa, que tem os dois ao mesmo tempo com os melhores jogadores do mundo, todos centralizados. E aí na Europa você pode ter seleções mais fracas, por exemplo, do que na América. E aí os jogadores melhores da América estão jogando na Europa, que faz com que o futebol de clubes da Europa seja muito acima do restante do mundo. Então percebam esse ponto, que ele é muito importante. Beleza? Esse foi um vídeo extra de reflexão, o cenário aqui está diferente, semana que vem é esse daqui, tá? Mas nos outros vídeos a gente volta para o tradicional. E eu espero muito que vocês tenham gostado, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e carinho. Se inscreva no canal, também deixe o teu joinha aí para a gente poder crescer cada vez mais aqui. Um grande abraço a todos e valeu!